governo de Donald Trump suspendeu a emissão de vistos de imigrantes para 75 países, incluindo o Brasil. O motivo, segundo os Estados Unidos, é que imigrantes recebem benefícios sociais em níveis considerados inaceitáveis. Trump afirmou que o congelamento na emissão dos vistos vai permanecer, até que o país assegure que não haverá novos custos ao contribuinte estadunidense. A decisão de Trump também vem carregada de xenofobia. Os Estados Unidos citam imigrantes de países como Haiti, Irã, Somália e Eritreia, de encargo público. Trump diz que a generosidade do povo estadunidense não vai ser mais explorada e que o governo sempre vai colocar os Estados Unidos em primeiro lugar. Essa política de imigração ou anti-imigração tem agido com repressão contra os imigrantes. Desde que Donald Trump retornou à Casa Branca, mais de 100 mil vistos foram revogados, incluindo os de 8 mil estudantes. A política de concessão de vistos também está muito mais rigorosa, inclusive com verificação das redes sociais de quem solicita entrar nos Estados Unidos. Segunda-feira, 19 de janeiro de 2026. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando mais um videocast em detalhes. De segunda a sexta-feira, a gente analisa todos os dias uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje o meu convidado é o Fábio Sais Silva, que é professor de Estudos Brasileiros da Universidade de Oklahoma e ele também é pesquisador em temas de justiça, segurança pública e crise democrática. Fábio, é um prazer te receber mais uma vez. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Gabi. É um prazer estar aqui com você, com a turma do ICL e também com a sua audiência. Um prazer te receber mais uma vez, reforço aqui. E a gente vai conversar sobre o que talvez seja uma nova fase nessa restrição da presença de imigrantes dentro do território estadunidense. Aliás, essa é a pergunta que eu quero te fazer. Só para trazer uma notícia dessa semana, professor, e a gente tem tido notícias sobre isso todos os dias, diversas vezes ao dia. Nessa semana, os Estados Unidos suspenderam a concessão de vistos de imigrantes de 75 países. Essa medida não atinge os turistas, mas o Brasil está nessa lista e a justificativa chama atenção também, porque eles dizem que os imigrantes recebem benefícios que são considerados inaceitáveis e eles não querem também que os imigrantes extraiam o que eles chamam de riquezas dos americanos, enfim. É quase que um contrassenso, né? Falar em extrair riqueza de outros países. Mas chama atenção agora que o governo Trump quer fechar a porta para os imigrantes legais. Então, reforço aqui essa pergunta. Dá para dizer que essa é uma nova fase na restrição dentro do território estadunidense, americano? Eu não sei se é uma nova fase, Gabi, porque eu acho que esse projeto ele está articulado dessa maneira desde os primeiros dias da administração, né, de que a ideia era realmente reduzir a presença de quaisquer migrantes no país, né. Houve um momento ali na campanha em que o Trump dizia, e obteve muito apoio disso, inclusive dentro de eleitores do Partido Democrata mesmo, né, que o objetivo era expulsar do país apenas criminosos, pessoas que tivessem aí uma ficha criminal extensa, tivessem cometido violência contra pessoas nos Estados Unidos, mas logo depois começou a ficar muito claro, né, que o trabalho do ICE, o esforço que vinha sendo feito para se deportar pessoas, ele ia muito além desse grupo. Então, por exemplo, você o ICE começou a participar, né, acompanhar algumas movimentações em frente de prédios do serviço de imigração, onde as pessoas iam para fazer audiências na tentativa de se regularizar nos Estados Unidos, né? E essas pessoas estavam sendo presas e deportadas, né? Quer dizer, muitas delas, a grande maioria, sem qualquer ficha criminal, né? Então, acho que existe um setor no governo Trump que se tornou hegemônico,
que enxerga a migração a partir de um olhar que vai muito além dessa questão de expulsar criminosos, né? Que, no limite, tem um componente aí até racista e religioso, e que visa ou compreende que nos Estados Unidos só pode estar quem é realmente de ascendência, né, americana de várias gerações e, em geral, cristãos e brancos. Então, acho que tem esse componente aí. E essas medidas elas vão apenas traduzindo essa visão, né, que existe no MAGA e que tem se tornado hegemônica. Com toda certeza. E, Fábio, eu te perguntei isso porque eu tenho ouvido também especialistas falando sobre como essa medida também está muito alinhada com aquele documento que foi publicado em dezembro de uma nova estratégia militar que está sendo muito colocada em relação à política externa também, que logo depois veio esse ataque contra a Venezuela, o sequestro do Nicolás Maduro, mas é um documento de cerca de 30 páginas ali que foi publicado pela Casa Branca, trazendo essas, se é que dá para chamar de diretrizes, mas sinaliza também para onde vai, até onde dá para esticar essa corda, né, essa política anti-imigração nos próximos anos. Sim, isso começa a incorporar, né, se incorporar em documentos, começa a se incorporar em discursos, postagens em redes sociais. Não faz muito tempo, se não me engano, foi o serviço de Homeland Security, né, dos Estados Unidos, que fez uma postagem dizendo assim que o país vai ficar quando nós conseguimos expulsar não sei quantos milhões lá de migrantes, né? E aí era uma cena de uma praia, a sugestão de que você teria ali um clima de paz e prosperidade, né? A ironia, inclusive, é que aquela tela que foi utilizada tinha sido produzida por um estrangeiro, na verdade um japonês, né? Que, enfim, parte da sua carreira também foi nos Estados Unidos, mas era um estrangeiro que havia produzido aquela pintura, né? Então, sim, isso vai passando a incorporar também discursos, documentos, postagens, vai passando a fazer parte da consciência mesmo política e jurídica até do amplo setor da sociedade americana e do governo americano. Isso, e até para trazer novos elementos, você falou das postagens, né, professor? Tem uma matéria importante que saiu recentemente do Jamil Chad, aqui no ICL Notícias, mostrando que a Agência de Imigração dos Estados Unidos lançou uma operação. O Jamil acompanha há muitos anos também esse trabalho e que é uma operação inédita para recrutar milhares de novos agentes e aí ampliar essas prisões e deportações de estrangeiros. E o que preocupa é o foco da campanha. Estava até dando uma olhada aqui nas imagens, mas eles estão chamando de americanos patriotas, as pessoas que estão sendo convocadas ou chamadas para fazer parte do ICE. Tem um apelo muito forte a grupo armamentista também, de extrema-direita. Em 2025, até para trazer um dado da reportagem, o governo Trump impôs uma meta de 3.000 prisões por dia, mas não tinha gente suficiente para conseguir bater essa meta, sem contar voo, centro de detenção para receber essas pessoas também. Então, se injetou 30 bilhões de dólares para o ICE ampliar essas prisões, para contratar esses voos, que são os voos charter, né? E vem agora essa campanha que dá para dizer, no mínimo, que é agressiva de recrutamento e com um perfil bastante específico. Gabi, eu diria que aí houve uma falha muito grande dos próprios democratas, né? Porque esses recursos para que o ICE pudesse sofrer esse processo de expansão aí extraordinário, eles foram previstos numa lei que passou pelo parlamento. E os democratas, naquela ocasião, conseguiram, inclusive, fazer um shutdown do governo, conseguiram paralisar o processo de aprovação dessa lei, né? E houve uma pressão muito grande da sociedade civil americana, setores aí mais humanistas, né, para que os democratas colocassem como moeda de barganha algum tipo de controle sobre essa expansão da política anti-imigração, algum tipo de controle sobre a própria atuação do ICE, né? E o Partido Democrata rejeitou essa possibilidade. Eles focaram na questão de acesso ao plano de saúde,
um crédito tributário que é dado para que as pessoas possam contratar seus planos de saúde, isso é uma herança lá do chamado Obamacare, né? E deixaram de lado essa questão porque sabiam que existia uma popularidade em torno da agenda anti-migração, né? Mas esse ato também de, enfim, uma certa covardia do Partido Democrata agora cobra o seu preço, porque existe esse orçamento e é evidente que o governo vai ter aí um amplo espaço de discricionariedade sobre como investir esses valores e parte disso está se traduzindo nessa estratégia agressiva, né? Não apenas de recrutamento, mas também de compra de equipamentos, tecnologia. O ICE vem se configurando aí como uma força quase militar, né, operando nas cidades americanas com alta capacidade de atuação e baixo controle, em parte graças também aos democratas. Isso, e aí até para trazer outros elementos de como o governo está alinhado com esse recrutamento, tem também outras publicações nas redes sociais, como você mesmo trouxe aqui, né, professor, mas o Departamento de Trabalho, ou melhor, do Trabalho dos Estados Unidos, também alvo de críticas, porque postou mensagem em redes sociais com uma foto ligada a um slogan nazista, depois aqui para trazer, para mostrar como está realmente embrenhado dentro da política do governo Trump. Tem um perfil também do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos que postou uma campanha com o Trump com um bigode de leite, enfim, e todo mundo falando sobre de como não é nem um apito de cachorro, de como é realmente escancarado, né, esse teor nazista que tem aparecido nas publicações do governo Donald Trump. Sim, isso tem sido objeto de debate, né, de contestação. Acho que muito disso também se insere nessa movimentação que o ICE fez em Minnesota, né, que gerou inclusive uma morte de uma cidadã americana, houve ali uma reação da sociedade local, houve uma reação também de setores da mídia, da opinião pública, mas parece que o governo resolveu, né, fazer um enfrentamento disso, né, e não apenas afirmar o que eles entendem ser a legitimidade da atuação do ICE ali, como também dobrar essas apostas, né, na direção do discurso que vinha sendo adotado de que migrantes nos Estados Unidos são um problema. No caso de Minnesota, eles, né, procuram aí disseminar uma teoria de que os somalis ali estariam envolvidos em redes de corrupção, né? Então esse processo aí todo de demonização, né, também se insere nesse contexto, e eu acho que esse trágico evento que aconteceu lá em Minnesota, ele acabou também inflamando um pouco a própria atuação do governo americano nas redes e nas entrevistas, né? E onde mais se possa haver uma disputa, uma contestação da direção que a política pública anti-imigração vem tomando. É interessante essa sua colocação, professor, porque essa era uma pergunta que eu ia te fazer, acompanhando essas manifestações que começaram em Minneapolis, principalmente. Como você já explicou, foi nesse caso, acho que vale reforçar, uma cidadã americana que levou um tiro a queima-roupa dos agentes do ICE, que aliás apareceram num carro que não estava identificado. Então tem todos esses componentes ali. Enfim, as imagens também estão disponíveis para quem quiser assistir. Isso aconteceu na mesma cidade em que o George Floyd foi morto por forças de segurança, o que foi um estopim na época para o Black Lives Matter e para as manifestações contra essa morte. Nessa semana, mais uma vez, os agentes do ICE dispararam, dessa vez contra um venezuelano, na mesma cidade. Então, eu te pergunto se essas manifestações elas podem acabar sendo o começo de um levante, de fato, contra essa política anti-imigração do Trump, e até mais do que isso, se pode culminar nessas atuações de uma maneira mais geral do Donald Trump, nessa política que ele tem feito, muito agressiva contra os demais países no exterior, essa posição de imperador do mundo que ele quer assumir de fato. Se pode ser o início de um levante ou de uma pressão até. Eu não estou aqui nem citando outras pressões internas que existem nos Estados Unidos também, e uma eleição que se aproxima, uma eleição de meio de mandato.
Olha, Gabi, eu tenho, minha avaliação tem sido no sentido de que nós não vamos ter algo como o Black Lives Matter, né? Porque o Black Lives Matter realmente houve um contágio na opinião pública americana e houve vários atores ali que na sequência daquele evento colocaram a questão, né, da desigualdade das relações raciais no país e da violência contra pessoas negras, né, no centro da agenda. Por exemplo, companhias, empresas, né, que passaram ali a adotar políticas, universidades. Né. A gente não tem esse clima hoje instaurado nos Estados Unidos. E a gente tem também, como eu dizia, essa disputa em torno dos fatos, né, a disseminação de uma ideia de que a Renee Good causou a própria morte, que ela, por sua conduta ali, né, supostamente afrontosa em relação às forças de ordem, ela deu causa à própria morte. Isso é uma narrativa que começou a surgir ali na sequência já e que foi abraçada por um setor que não é majoritário nos Estados Unidos, mas é relevante, que é esse setor republicano MAGA, né? Isso não é uma novidade para nós, a gente conhece isso no Brasil. A gente sabe, por exemplo, que no Brasil, toda vez que você tem uma operação policial que resulta na morte de pessoas inocentes, você tem uma indignação ali no começo, mas depois você tem um movimento, né, que é para matar de novo aquela vítima, um assassinato da reputação. Isso aconteceu com a ex-vereadora Marielle Franco, isso aconteceu com crianças que foram mortas pela polícia em cidades como Rio e São Paulo, que depois se encontravam fotos, muitas vezes manipuladas, dessas crianças em circunstâncias que sugeririam que elas estão ligadas à criminalidade, né? Então, matando de novo essa pessoa, né? É o que está sendo feito um pouco com a Renee Good, e isso divide a opinião pública de tal maneira que você impede a formação dessa grande coalizão, né, que se formou ali no caso do George Floyd. Então, a minha aposta é que isso não vai acontecer, não vamos ter algo semelhante ao do George Floyd. Mas há um desgaste, sim, progressivo dessa agenda, pesquisas aí que mostram que aquele apoio maciço que havia na agenda anti-imigração vem caindo nos Estados Unidos e espera-se que os democratas possam explorar isso nas eleições de meio termo, né, e talvez conseguir aí virar alguns assentos e estabelecer uma nova maioria no Congresso a partir da qual eles possam dar uma outra direção para todo esse debate. De fato, no começo do governo Trump, esse apoio massivo até motivou que fosse o primeiro posicionamento do Donald Trump dizendo que faria uma ação massiva contra a imigração nos Estados Unidos, motivado muito também pelo apoio que ele encontrou nas pesquisas. E ele tem utilizado uma linguagem, o governo Trump, na verdade, uma linguagem contra esses manifestantes, por exemplo, extrema esquerda, terroristas domésticos, até o Tim Walz, o governador de Minnesota, já que a gente está falando aqui desses protestos, onde, na verdade, esses protestos se inflamaram, né? Em Minneapolis, a gente está falando da cidade, mas também o governador desse estado. Ele descreveu que os agentes do ICE estão fazendo interrogatórios de porta em porta, armados, mascarados muitas vezes e com pouca capacitação. Pela sua experiência, como é que tem sido a vida dos migrantes também nos Estados Unidos, né? De relatos que você tem ouvido, professor, como pesquisador também, como as pessoas tentam se proteger. Tem até algumas matérias a respeito disso. Eu li uma matéria interessante, mas aí falando especificamente dos imigrantes brasileiros, que tem grupo de WhatsApp para ficar se comunicando e saber quando está seguro para transitar nas ruas, que as pessoas só se sentem, o sentimento de segurança só aparece quando estão em casa. E ainda tem esse relato desse governador dizendo, falando sobre agentes do ICE batendo de porta em porta. Então é uma situação de apreensão e eu queria entender o que mudou em relação aos últimos meses, que já era de uma pressão contra os imigrantes, né? O que mudou agora? Eu dizia da responsabilidade dos democratas, né, no Congresso. Acho que também é fundamental assinalar a responsabilidade do judiciário americano em relação a isso, né? Porque o judiciário poderia ter estabelecido também alguns mecanismos de contenção dessa forma de atuação do ICE. E chegou, na verdade, alguns juízes de primeiro grau, né, chegaram, por exemplo, a proibir o emprego da Guarda Nacional ou a atuação do próprio ICE a partir de parâmetros, né, racializados,
em alguns lugares como Los Angeles e Chicago. Mas depois isso subiu para a Suprema Corte e houve uma decisão da Suprema Corte suspendendo essas decisões dos juízes inferiores. Então isso, na verdade, deu, né, uma cobertura importante para que o ICE possa fazer esse tipo de atuação que tem feito, bater nas portas, né? E as pessoas se sentem, evidentemente, mais desprotegidas, né? Muito embora haja direitos que elas podem reivindicar, né? Por exemplo, de que você só pode entrar numa casa se tiver um mandado judicial, né? Em relação a essa questão do sentimento dos migrantes, acho até que o Jamil, aqui do ICL, tem apurações aí muito precisas sobre isso, né? E o que ele tem dito, que eu também posso corroborar, porque é o que eu vejo e também escuto, é que as pessoas estão realmente com medo, né? E não são apenas os migrantes que não têm documentos, mas também até aqueles que têm documentos, até cidadãos americanos que têm, né, uma aparência latina ou uma aparência que não seja branca, né? Essas pessoas sabem hoje que elas têm que andar com documentos, que é uma coisa que não era comum nos Estados Unidos, né? Porque elas podem ser paradas e solicitadas a comprovar. Aí, no caso, não é nem a sua regularidade perante autoridades migratórias, mas é a própria cidadania, né? Em alguns casos isso também não tem sido suficiente, porque americanos têm sido presos, né, cidadãos naturais ou naturalizados. Então, realmente, eu acho que esse clima do medo, ele se instaurou nas diversas comunidades. E aí, para pegar também os posicionamentos do próprio Trump a partir disso, e que acho que corrobora nesse componente do medo e até de pressão contra esses estados onde você tem os protestos, o Trump escreveu uma publicação na rede social dele dizendo, falando especificamente de Minnesota aqui: se os políticos corruptos de Minnesota não obedecerem à lei e impedirem que os agitadores profissionais, ele está falando dos manifestantes, e insurgentes ataquem os patriotas do ICE que estão apenas tentando fazer o seu trabalho, eu instituirei a lei da insurreição. Então, quero te pedir para explicar sobre essa lei da insurreição, que pode enviar as tropas americanas para cidades, porque envolve também a questão dos governadores, né? Historicamente, os governadores poderiam acionar, mas o presidente também pode agir sem algum tipo de solicitação dos estados. E nesse caso, obviamente, agiria a revelia, né? Sim, abriria-se um conflito na estrutura federativa dos Estados Unidos que talvez seja inédito, né? Eu não conheço o suficiente da história americana para dizer que é inédito. Me parece que houve um caso de intervenção federal no Havaí, né, no começo do século XX, quando o Havaí ainda era um território, não um estado, mas não há muitos precedentes do governo federal enviando tropas para os estados, né, porque sempre se entendeu, inclusive os conservadores republicanos eram muito importantes em demarcar essa posição, que os estados têm uma certa autonomia. Esse é o modelo federativo americano, que é um pouco diferente do brasileiro, né? O modelo brasileiro, existe uma integração maior entre estados e União, né? Os estados, por exemplo, têm baixa capacidade legislativa na maioria das áreas, né? E dependem muito de repasses da União. O modelo americano é diferente, né? Você não tem uma soberania dos estados, mas você tem uma autonomia, assim como tem também aqui no estado de Oklahoma os territórios indígenas, que têm até uma quase soberania territorial, né? E tudo isso está sendo posto à prova já pelas práticas que têm sido adotadas, mas existe também essa ameaça, né, de se dar um passo além, né? Temos que aguardar, temos que ver se realmente isso, né, vai acontecer, de que forma, ou se é mais uma ameaça do que realmente uma intenção, né? Mas eu não descartaria nada nesse cenário. Eu fico pensando no apoio popular em relação a isso, professor. Você até citou, Fábio, o MAGA. Eu queria te perguntar especificamente sobre esse componente anti-imigração, por exemplo, no discurso do Donald Trump ao atacar a Venezuela, porque ele usou disso também. Inicialmente foi colocado até um questionamento pelos especialistas, do tipo, será que o MAGA vai realmente apoiar esse grupo que é mais extremista da base do Trump? Porque
o MAGA não apoia o início de uma nova guerra, mas também o discurso do Trump e dos seus secretários foi muito adaptado para deixar muito claro que não era uma nova guerra, era, na verdade, uma ação policial que precisava ser feita e muito ali calcada também em um discurso forte contra os imigrantes, até num preconceito também, eu diria. Então, esse ataque se justificaria, na versão do governo Trump, por um apoio no discurso de campanha, que ele sempre teve desde o começo, e também nesse preconceito arraigado, que é o da imigração indesejada, também o da guerra às drogas, enfim, no suposto combate ao narcotráfico. Como é que você avalia isso, professor? Pensando mais uma vez numa eleição de meio de mandato, e o Trump já até externou, deixou claro, uma preocupação eventualmente com o impeachment. Esse discurso relacionado à migração, a drogas, ele foi prevalente no começo, nas primeiras operações que foram conduzidas contra barcos ali na região do Caribe, né? Mas houve um questionamento forte, as pessoas diziam, não, mas esses barcos não trazem a principal droga que hoje é um problema de saúde pública nos Estados Unidos, que é o fentanil, isso vem, né, de outros lugares. Então acabou que eles serviram para justificar ali o início dessas operações, mas depois realmente passou para essa ideia da nova doutrina Monroe, né, ou a doutrina Donroe, a partir da qual os Estados Unidos têm que ter aí um controle no hemisfério. E isso acho que a maioria da população entende um pouco menos, e também tem gerado contestação. A gente teve essa semana ainda, né, um empate no Senado, que foi desempatado pelo J.D. Vance. Quase o Senado passou uma resolução proibindo qualquer tipo de incursão dos Estados Unidos no território venezuelano, né? Isso porque teve adesão de alguns republicanos a essa tese de que isso violava não apenas o direito internacional, mas também o direito doméstico. O Congresso deveria autorizar esse tipo de incursão, né? Então, de fato, o que sustenta, como você colocou, tudo isso é essa maioria que o Trump tem no Congresso, que consegue blindar essas ações da administração de um questionamento um pouco mais vigoroso, né, de, enfim, comissões de inquérito, esse tipo de coisa, né. Mas eu acho também que ele se favoreceu pelo fato de que já existe nos Estados Unidos há muito tempo uma tolerância com ações militares, né, que não envolvem os chamados boots on the ground, a ocupação do território. Isso ficou estigmatizado, né, depois de Iraque, Afeganistão, mas esses ataques, por exemplo, durante a gestão Obama se fez muito ataque de drone, né, em países africanos. Isso tudo a opinião pública americana ia tolerando porque entendia que não há risco para suas tropas, né? Você está fazendo um ataque, é cirúrgico, é à distância, então foi passando. Acho que ele também se aproveitou um pouco disso. Isso, e também sobre a questão dos gastos, né, que é algo que a própria base do Trump, principalmente o MAGA, se coloca contra, até por isso, contra uma nova guerra, sabendo dos gastos e pensando nos benefícios que a população estadunidense pode deixar eventualmente de ganhar com isso. Professor, quero muito agradecer a sua presença aqui. É sempre um prazer poder contar com você e com as suas análises também. Muito obrigada. Quero convidar você também que está participando aqui comigo do Em Detalhes para participar do lançamento da pesquisa do ICL. A gente entrevistou mais de 10 mil pessoas de todo o país com métodos avançados para tentar fazer um perfil do que estão pensando os brasileiros. Então, tem diversas áreas que essas perguntas foram feitas, na área da segurança pública, religião, da política. Então, quem sabe daqui a gente consegue tirar um diagnóstico importante para as eleições que a gente tem em 2026, apontar caminhos para isso, para quais são os principais problemas e anseios da nossa sociedade. Então, os resultados, já adianto, que vão te surpreender. Você pode participar com a gente no dia 22 de janeiro, com o Eduardo Moreira e também o professor Castro Rocha, Tati Paraisópolis, Luiz Eduardo Soares, Gessé Souza e Luiz Costa Pinto. Vai ser 8 horas da noite, é uma quinta-feira, o dia 22 de janeiro. Então não deixa de fazer a sua inscrição em icl.com.br/pesquisa.
E a gente continua aqui na nossa programação do YouTube, agora com o Mercado Investimentos. Na sequência tem o Rolê ICL, você pode acompanhar o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até a próxima. Esquece tudo que essas pesquisas de opinião que você vê na televisão, nos jornais te disseram até hoje. O ICL resolveu rodar uma pesquisa com 10 mil brasileiros e brasileiras nos 4 cantos do país, usando o que existe de mais moderno em tecnologia de pesquisa, e os resultados são absolutamente surpreendentes. Em alguns casos, devastadores. Não vai sobrar pedra sobre pedra no dia 22 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, quando os resultados dessa pesquisa forem revelados. E é fundamental que a gente compreenda esses resultados para poder, no ano de 2026, um dos anos mais importantes da história do nosso país, a gente conseguir escolher o caminho certo das estratégias que devem ser seguidas para a gente não viver um desastre eleitoral. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.